Tudo que nós necessitamos está nele, meus irmãos. Meu Deus. Como nós precisamos do Senhor. E eu quero aqui nessa manhã tentar, através das Escrituras, irmãos, mergulhar no coração de Deus, conhecer o coração de Deus e aquilo que Deus ele planeja para nós, desde os tempos eternos, antes da fundação do mundo. O plano de Deus e o coração dele é de paz para nós, é de bênção para nós. E Deus tem colocado algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com você, mas antes eu quero colocar um fundamento aqui com vocês. E o que eu vou dizer aqui a título de introdução, eu já falei, não é novidade para vocês, mas eu acho que é importante dar mais uma martelada nesse prego aqui, para que ele possa entrar, né, de maneira mais profunda. E eu penso que um fundamento ele não pode ser removido, né? Quem se lembra do Salmo de número 11, versículo 3? Eu estou usando todos os textos aqui na revista atualizada. Salmo 11, versículo 3, diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se o fundamento for destruído, a gente vai ter sérios problemas. E quando a gente fala de fundamento, eu penso que sempre me remete em dois aspectos. Fundamento tem a ver com a nossa prática, porque Jesus falou que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente, né? Um homem que edificou sobre a rocha. Mas eu penso que fundamento também nos remete ao início de tudo, ao início de todas as coisas. E que a gente precisa vigiar para preservar esse fundamento. A gente precisa vigiar para não deixar que esse fundamento seja comprometido. E eu quero voltar com você lá no começo, né, em Gênesis 2:15, que fala do início de todas as coisas, né? Diz assim, Gênesis 2:15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou ele onde? No jardim do Éden. Para quê? Para cultivar e guardar. Deus deu duas atribuições ao homem. Quando ele colocou ele no jardim, ele falou assim: você vai cultivar e você vai guardar, né? Quando Deus fala sobre esse cultivo e esse guardar do jardim, é importante a gente entender que Deus ele estava querendo construir ali, irmãos, um ambiente. E quando ele fala sobre cultivar, isso tem a ver com trabalhar para que esse ambiente seja, né, construído, desenvolvido, né? Trabalhar para que esse ambiente se torne adequado, para que esse ambiente se torne frutífero, né? Para que esse ambiente se torne agradável e para que ele produza aquilo que é necessário para que a nossa vida aconteça. Esse era o coração de Deus
quando ele falou para Adão, falou assim, você vai cultivar, né? E só que ele também falou que ele deveria guardar. E guardar fala o quê? De proteger, né? De dar atenção, de preservar, de conter tudo aquilo que não é bom. É igual às vezes quando você começa a cultivar lá uma plantinha, eu não sei da onde que vem, mas sempre nasce a erva daninha, aqueles matinhos que não serve para nada. O que você tem que fazer? Você tem que tirar aquilo, porque aquilo lá não só rouba a, a vitamina da planta que é verdadeira, né? As ervas daninhas não servem para nada. E quando ele fala sobre guardar, tem a ver com essa proteção e conter o ambiente desses problemas. Então ele falou guardar e cultivar. Deus, nesse sentido, estava criando, irmãos, um ecossistema. Ele estava querendo colocar ali quando a gente vai... Eu gosto muito de aquário, Marquinho, Renato, que gosta de aquário. E quando a gente vai começar um aquário, você precisa criar uma biologia para o aquário. Não é só pôr água e pôr peixe, não. Você primeiro precisa pôr ele para funcionar, né? Para ele desenvolver ali uma biologia. Às vezes precisa pôr alguns produtos ali para criar um ecossistema, para depois você começar a colocar os peixes. Né? Eu vejo, às vezes, o pessoal monta aquário, aí dá uma semana, morreu todos os peixes, porque ele não criou o que um ecossistema, ele não criou uma biologia adequada para aquele aquário. Então, você precisa... Isso leva tempo. Você precisa criar ali um sistema, tal, né? com oxigenação, né? Com purificação também, filtrando aquela água. Então você vê que tem toda um trabalho por trás, né? E quando Deus colocou o homem lá no jardim, esse era o coração dele. Quando ele falava sobre guardar e quando ele falava sobre cultivar. E a palavra cultivar, ela também tem a mesma essência da palavra culto. E quando ele fala sobre cultivar, essa palavra cultivar também tem uma essência do serviço levítico, do serviço sacerdotal, que tinha a ver com adoração. Deus desejava criar um ambiente onde o homem entendesse o seu governo sobre o jardim, mas onde o homem também entendesse o lugar dele no seu jardim de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Deus desejava criar ali que o homem tivesse comunhão com ele. Por isso que ele descia todas as tardes, na viração do dia, para ter o quê? Comunhão com o homem. O coração de Deus era um coração de comunhão. E você vai ver que lá na frente, lá no Novo Testamento, quando Atos fala, e Paulo ali fala sobre, no seu discurso, o propósito de Deus na criação do homem. Atos 17, eu vou só resumir aqui, fala que Deus, ele criou o homem, diga comigo assim, para buscar a Deus. Deus criou o homem para buscar a Deus. Então, desde o começo, e você vê que a revelação do Espírito Santo no ambiente da igreja tinha a ver com o coração de Deus para que o homem o buscasse. Para que o homem o buscasse. E não tem como, irmãos, guarda isso no teu coração, não tem como uma pessoa que conhece a Deus e o busca, a primeira reação de alguém que busca a Deus e tem um mínimo de revelação de quem Deus é uma coisa chamada adoração. Quando alguém conhece a Deus
e tem um mínimo de revelação acerca de quem Deus é, essa pessoa, ela não consegue fazer outra coisa a não ser adorar ao Senhor. É isso mesmo, irmãos? É adoração. E a gente vê que tem um homem na Bíblia que teve uma revelação muito grande disso. Davi foi aquele cara que teve luz acerca dessa relação de comunhão com Deus e do que era uma vida de adoração. E você vê que Davi, ele queria construir um lugar para Deus. Ele queria construir um lugar para que o Senhor pudesse se sentir à vontade, para que ele pudesse ter prazer naquele ambiente. Davi queria também, Davi entendeu e ele queria retribuir aquilo que Deus fez lá atrás. Davi queria construir um ambiente agradável ao Senhor. E você vê lá no Salmo 132. Olha o coração de Davi. Quando o texto fala que ele fez um juramento, né? Salmo 132 diz assim, ó, lembra-te, Senhor, a favor de quem? De Davi, e de todas as suas provações, e de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Olha aqui o coração de Davi e o anseio dele, né? Versículo 3. Não entrarei na tenda em que moro, não subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ele tinha um desejo muito grande de ter um ambiente para Deus. E ele fala que ele não vai descansar, que ele não vai dormir, que ele não vai comer, que ele não vai fazer nada, enquanto ele não construísse esse ambiente. Eu acho que Davi entendeu aquilo que aconteceu lá atrás e Davi queria restaurar esse sistema, esse ecossistema, esse ambiente, né? E Davi, ele vai lá e constrói o que? Uma tenda, o que a Bíblia chama de tabernáculo de Davi. E uma coisa Davi fez quando ele construiu esse tabernáculo. Davi, ele estabeleceu que naquele tabernáculo, naquele lugar, haveria oração e adoração ininterrupta. Ele estabeleceu os cantores, ele estabeleceu lá os levitas, aquelas pessoas que iam se revezar para que naquele ambiente houvesse adoração ininterrupta. Davi queria a presença de Deus a qualquer custo. Davi, ele queria a amizade de Deus, ele queria a manifestação de Deus a qualquer custo. E eu acho que por causa dessa consciência que Davi ele teve, ele percebeu, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque Davi ele conseguiu adentrar no coração do Pai sobre qual era o anseio de Deus acerca do homem e da sua relação com o homem, né? Ele captou o que estava no coração de Deus. E você vai ver lá em Amós capítulo 9, versículo 11, uma profecia que eu quero ler com você. Amós. É mais difícil de achar, né, o Amós, não é, irmãos? Mas você vai achar em nome de Jesus. Amém? Tem gente que nem lembrava que tinha esse livro na Bíblia, mas tem. Tá aí. Hã? O Dadá já achou, né, Davi? Glória a Deus para socorrer. Amós 9:11 fala de uma profecia. Por quê? Porque esse tabernáculo, em algum momento, isso deixou de acontecer, né? Os que vieram depois não conseguiram dar sequência nesse propósito de Davi.
E o profeta, por uma revelação de Deus, ele tem luz e ele proclama isso, né? Lá no versículo 11 de Amós 9, diz assim, ó, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. O profeta, ele anuncia a restauração desse tabernáculo. E entenda, irmãos, quando ele fala do tabernáculo, eu entendo que ele está falando da restauração de um ambiente. A restauração de um modo de viver. E Atos capítulo 15, versículo 14, a gente vai ver novamente, já no contexto da igreja, a promessa da restauração desse tabernáculo. E a gente precisa de dar atenção para isso. Atos 15, 14 diz assim: até o 17. Atos 15, 14, 17. Vou ler o 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Aí você vê Amós, um profeta que foi lá depois de Davi falando sobre a restauração desse tabernáculo. Aí, no contexto do Novo Testamento, mais uma vez, a promessa de uma restauração do tabernáculo, a fim de quê? Para que os homens busquem ao Senhor. E eu tenho uma convicção assim no meu coração, irmãos, de que a igreja será a expressão da restauração desse ecossistema de comunhão de Deus com o homem. A igreja, ela vai experimentar na plenitude a presença de Deus. Amém, irmãos? Quem crê nisso? E deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa dar atenção para isso. E tem dois aspectos com relação a essa questão da presença. Nós precisamos construir uma devoção sólida no nosso secreto. Nós precisamos aperfeiçoar dia após dia esse anseio por essa restauração. Tudo aquilo que o Antigo Testamento falava era a sombra do que viria. Moisés, ele recebeu as leis e as escreveu em tábuas. Mas o profeta diz que ele não escreveria as leis em tábuas mais aonde? No coração. A nossa relação com Deus, agora, ela não depende mais de rituais. Não depende mais de nada. Porque quando Jesus estava na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo e todos nós temos acesso à presença dele.
Lá em Hebreus capítulo 9 diz que nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso à presença de Deus. Quem crê nisso? E nós precisamos, no nosso secreto, em perseverar nessa busca. Porque eu vou te falar, meu irmão, minha irmã, tem coisa que você só vai experimentar naquele lugar. Tem coisa que você só vai vivenciar lá naquele ambiente, lá no secreto. Tem paradigmas na sua vida e na minha vida que vão ser quebrados lá no secreto. Tem mentiras ou enganos no nosso coração que só vão ser quebrados lá no secreto. Mas eu entendo também que existem experiências que nós vamos ter, que nós vamos vivenciar também no ajuntamento da igreja. Tem coisas que a gente só vai experimentar nesse ambiente, no ajuntamento dos santos. Tem coisas que nós só vamos experimentar no secreto, mas tem coisas que a gente só vai experimentar no coletivo. E eu quero dizer que o coração de Deus, ele continua sendo o mesmo, de nutrir um relacionamento de comunhão, de vida, sabe, intimidade com a gente, seja no ambiente secreto e seja no ambiente coletivo. Quem crê nisso, irmãos? E a gente é tão roubado disso. E a gente é tão roubado disso. Sim ou não? Como tem sido a tua devoção a Deus? Como tem sido o teu olhar para o Senhor? E eu quero já entrar aqui, irmãos. Eu dei toda essa introdução aqui só para dizer poucas coisas aqui para você agora. Que nós fomos criados para adorar o Senhor. Para adorar a Deus. Agora, a minha pergunta para você é: o que é adoração? O que é a nossa adoração? Em termos bem simples, a adoração é a resposta que nós damos à revelação que nós temos de quem Deus é. E a adoração não é entre os nossos cânticos ou no meio da nossa oração, seja pessoal ou coletiva, é ficar dizendo assim: eu te adoro, 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 eu te adoro. Isso faz parte. Mas isso também pode mostrar que a nossa adoração é limitada. Por que a nossa adoração às vezes é limitada? Porque não é proporcional à grandeza de Deus, à revelação que a gente tem dele. Porque assim, se a adoração é a resposta que eu dou, a revelação de quem ele é, se a minha adoração é limitada, é porque a visão que eu tenho de Deus é limitada. Está entendendo? Quanto mais você se aprofunda em Deus e no conhecimento dele e na revelação de quem ele é, mais profunda vai ser a sua adoração, mais intensa, mais profunda vai ser a minha adoração. Quem quer crescer na vida de adoração aqui a Deus, irmãos? Você quer crescer na vida de adoração? Como é que a gente faz para crescer na nossa vida de adoração? Você acha que é só aumentar o nosso vocabulário? Você acha que é só aumentar o nosso vocabulário? Não. A gente precisa conhecer Deus. Quem é esse Deus, irmãos? O nosso Deus é tão grande. Quando eu leio os profetas e vejo o tamanho da criação de Deus, que expressa o tamanho dele, eu fico impressionado.
Diz que ele criou todas as estrelas e deu nome para elas. Diz que não tem computador no mundo capaz de contar as estrelas, irmão. E Deus sabe o nome de todas elas. Imagina, Mariazinha, Joaquina, Francis Leite, sei lá o nome das estrelas. Mas ele deu nome para todas elas, ele conhece. Irmãos, o sol é milhões, zilhões de vezes maior do que a terra. E Deus colocou o sol num lugar tão perfeito, irmãos, que se ele fica mais um pouquinho perto da terra, cozinha todo mundo. Se fica mais um pouquinho longe da terra, a gente congela. Ele está no lugar perfeito. O nosso Deus é maravilhoso, Ele é grande, Ele é poderoso. As nações são tão pequenas diante da grandeza do nosso Deus. Pela sua palavra, Ele criou todas as coisas. Oh, meu Deus, o hálito criativo de Deus. Disse, haja luz e houve luz. Separação da terra, das águas. Irmãos, eu queria que você fizesse um exercício nos próximos dias de falar assim, Senhor, eu quero te conhecer. Quem aqui quer ver Deus? Hã? Eu quero ver Deus. Eu quero ver Deus. Eu quero ver o Senhor. Na verdade, eu acho que esse é o alvo da nossa vida. Conhecer o Senhor. E a vida eterna é o quê? Conhecer o Senhor e seu Filho. Irmãos, nós vamos ter uma eternidade para conhecer o Senhor. O profeta Isaías teve uma revelação profunda da glória de Deus. E ele disse que ele viu a glória de Deus e diz que os anjos não paravam de dizer o quê? Santo, santo, santo. Porque ele teve a revelação da majestade e da glória de Deus. E disse o quê? Santo, santo, santo. Eu não sei que ano foi que Isaías teve essa revelação. Mas aí você vê que passa um ano, passa 10 anos, passa 20 anos, passa 50, passa 100, passa 200, passa 300, passa não sei quantos séculos. E João, quando estava lá na ilha de Patmos, teve toda aquela revelação do Apocalipse, ele contemplou a mesma coisa que o profeta Isaías viu, e ele viu lá os anjos dizendo o quê? Santo, santo, santo. Séculos se passaram e a visão é a mesma de alguém que se depara diante da presença, da glória e da majestade de Deus e não tem outra coisa a dizer a não ser santo, santo, santo. O nosso Deus, Ele é digno. Você sabe por quê, irmãos, que as pessoas não param de compor canções a Deus? Sabe por quê? Porque Ele é digno. Porque Ele é digno que todas as canções sejam compostas e entregues para Ele. Porque Ele merece toda a nossa adoração. Ele merece que a gente o adore. Mas Ele busca os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem de que jeito? Em espírito e em verdade. E se é em espírito, é porque é possível que a gente adore na carne. E em verdade, é porque é possível que a adoração não seja
verdadeira. Mas a adoração é a resposta da revelação que nós temos de quem Deus é. Oh, irmãos, eu quero poder ter uma vida de adoração mais profunda. Você já parou para pensar, faz uma análise na tua vida de oração. Quanto tempo da tua oração ou do teu devocional você investe em adoração? Quanto tempo da nossa vida de devocional a gente dedica adorando a Deus? Isso é um termômetro. Se é pouco, é porque a nossa revelação de Deus está limitada e nós precisamos buscar crescer nessa revelação. E quem aqui quer crescer nessa revelação, irmãos? Quem quer? Eu quero conhecer Deus de maneira mais profunda, eu quero saber quem Ele é, eu quero olhar para Ele e ser totalmente transformado à medida que eu o contemplo. E eu quero liberar aqui para você e falar uma chave para que a nossa revelação de Deus seja mais profunda e para que o resultado dessa revelação seja uma adoração que agrade o coração do nosso Pai. E eu quero falar para você uma das declarações mais profundas da Bíblia e que tem mexido com o meu coração. Ao mesmo tempo que me anima, mas me confronta tanto, me deixa envergonhado diante de tanta coisa que eu ainda preciso tirar de dentro de mim. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quer crescer na tua vida de adoração? Eu quero crescer na minha vida de adoração. Mas para isso eu preciso ver a Deus. Mas você está entendendo que para eu poder ver o Senhor de maneira mais clara, há um processo em mim que demanda uma limpeza de coração. Faz sentido o que eu estou falando, irmãos? Faz sentido ou não? Bem-aventurado. Essa é uma das expressões, uma das declarações mais profundas que eu acho da Bíblia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós vamos crescer na nossa vida de adoração à medida em que limpamos o nosso coração. Porque um coração limpo abre portas para que a clareza de Deus seja mais nítida para nós. Quem crê nisso, irmãos? Quem aqui quer ter um coração limpo para enxergar o Senhor? Irmãos, o que limita a nossa adoração é a falta da revelação de quem Deus é. E o que impede a nossa revelação é porque o nosso coração ainda não está limpo na medida que deveria. E posso te falar uma coisa, irmãos amados, o Evangelho é o poder de Deus na nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder que nos transforma e que nos purifica. Mas o Evangelho, irmãos, presta atenção, quando a gente tem uma mentalidade que a gente precisa corrigir e ajustar o nosso entendimento, porque quando a palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus, é para nos purificar, para nos transformar, para nos salvar, é claro, irmãos, toda a obra foi Ele que fez, todo o mérito é dele, tudo foi Ele que fez, a obra está plena, está concluída, Ele fez tudo. Jesus na cruz, Ele disse: olha, está consumado, eu fiz toda a obra, eu cumpri, eu glorifiquei o meu Pai, cumprindo tudo aquilo que eu precisava de fazer.
Mas nós precisamos entender uma verdade, irmãos, que Deus, na sua soberania, Ele escolheu nos fazer participante do processo dessa purificação. Porque a gente poderia aqui pensar que se o Evangelho é o poder de Deus, quem lembra do videogame que tinha lá, que o cara dava um Hadouken assim, Hadouken, lembra lá do Hadouken? Entendeu? Street Fighter, Hadouken. O Evangelho podia ser isso, irmão. Deus dava lá um Hadouken e aí a gente já ficava glorificado. Hadouken, aí pronto, já estou glorificado. Quer receber o Evangelho? Hadouken, pronto, já estou glorificado, não preciso de mais nada, pronto, acabou. Deus podia fazer assim? Dar um Hadouken em nós? Podia? Sim ou não? Ele pode, irmão. Deus podia dar um berro lá de cima, irmãos. Acabou a palhaçada, agora. E pronto, acabou. Quem quer ir para o céu, põe o dedo aqui que já vai fechar. Podia fazer isso ou não podia? Sim ou não? Ele podia, irmão. Ele podia dar um sopro lá de cima. Fritar todo pecado, toda carnalidade, toda dureza de coração, toda sujeira. Podia ou não podia? Não podia. Mas aprove ao Senhor, na sua soberania, nos dá o Evangelho, que é o poder de Deus. E é pela fé, é pela graça. Mas a fé, ela não está desassociada do arrependimento. E também não está desassociada da obediência. Tanto que você vai ver várias vezes na Bíblia uma ordem para que o Evangelho seja o quê? Obedecido. O Evangelho precisa ser obedecido. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus, o Evangelho, é a capacidade da restauração em nós, da voluntariedade perdida com o pecado. Então, é também para que eu e você possamos dar uma resposta a esse Evangelho. Porque a graça, ela foi nos dada. E essa graça é o que nos capacita para que voluntariamente a gente responda e diga assim, olha, eu quero. Então, mas vai custar para você, mas eu quero. E assim, Deus, na sua maravilhosa graça, nos deu tudo que a gente precisa. Ele nos deu o Filho. Ele nos deu Jesus. Ele nos deu a justificação, a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos deu a capacidade da santificação. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu a palavra. Ele nos deu a igreja. Ele nos deu o corpo de Cristo. Tudo que nós precisamos para responder ao poder do Evangelho foi nos dado. Amém? Isso posto, eu preciso dizer para você que o Evangelho se interessa pelo meu e pelo teu coração. Se o Evangelho se interessasse pela cabeça, os intelectuaizinhos já estariam todos glorificados. Mas o Evangelho, ele olha sobre tudo. Não estou dizendo que despreza a cabeça, mas ele olha sobre tudo para o coração. Uma mente intelectual sem um coração puro não serve para nada.
Desculpa a minha sinceridade, mas não serve para nada. Deus olha para o nosso coração. E talvez a nossa maior luta é essa, irmãos. A nossa maior luta é essa, é o nosso coração. A Bíblia diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem, desesperadamente mais o quê? Corrupto do que todas as coisas. E aí é que entra o nosso desafio, meus irmãos. Nós somos desafiados. Por isso que Jesus falou assim, ó, sobre a gente negar, né? Aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se o quê? A si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso e corrupto. A gente mete o pau nos políticos corruptos. Ah, porque aquele é corrupto. É verdade, tem lá um monte. Mas será que não é só uma questão de oportunidade? Sei. Pode ser que não, porque tem os honestos também. Mas uma coisa é fato, irmãos. Você confiaria naquele corrupto? É difícil de confiar. Mas qual é a diferença dele para mim? Porque a Bíblia fala, irmão. E se a Bíblia fala, eu acredito. Você acredita? Meu coração é o quê? Enganoso. É o quê? Corrupto. Irmãos, a gente vive dando nó. Eu estava lendo um Provérbios hoje que eu achei muito engraçado. Ele fala mais ou menos assim, ele fala assim, ó, não vem para cima de mim dizer que o que você fez, você não sabia. Porque aquele que inclusive zela por você, ele sabe que você sabia. Então assume. Assume. E se eu parafraseei aqui o provérbio, assume. Assume. Mas por que a gente tem essa dificuldade? Porque o nosso coração é o quê? É enganoso, é corrupto. A gente sempre busca um jeito de dar uma, como diz o Eloy, um somebody love, né? Dar uma voltinha, né? Não dá, irmão. Nosso coração é corrupto. E o que quer dizer limpos de coração? O que quer dizer limpo de coração? Eu estou terminando já, irmãos. Limpos de coração é o seguinte: tudo está visível, nada está oculto. Limpo de coração é um coração onde tudo está patente. Tudo aquilo que está latente fica patente. Tudo aquilo que está oculto fica revelado. Limpo de coração é livre de qualquer mistura. Limpeza de coração é pureza. Limpo de qualquer mistura. Você tinha coragem de ir no mercado comprar água e lá no rótulo está escrito assim, ó, contém 0,0005% de água de esgoto. Mas é só 0,0005% de água de esgoto. Você compraria essa água? Hã? E se fosse assim, ó, 0,0000000001% de coliformes fecais? Ninguém compraria uma água dessa. Mas nem que fosse 0,00000000000, não sei quanto zero.
70,01% de coliforme. Você compraria, irmão? E por que Deus tem que tolerar a nossa vida, não com esses coliformes, mas com outras coisas que são piores? Por que ele tem que suportar isso? Na verdade, ele não tem, e ele não suporta. Na verdade, não tem como. Por isso que ele fala sobre desenvolver a nossa salvação, seguir a paz com todos e o quê? E o quê? Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Se eu não ver o Senhor, minha adoração vai ser frajuta, vai ser limitada, vai ser a pureza de coração, né? Coração limpo. É quando tudo está claro. E é quando não tem nenhuma mistura, irmãos. Agora, uma pergunta para você. O que nesses dias pode estar sendo um agente de contaminação para o meu coração? Avalia. Avalia. Avalie, irmãos. Tem um livro que eu acho que muito bom, deveria... A Pirâmide da Sabedoria, o nome do livro. Recomendo, A Pirâmide da Sabedoria. Os nutricionistas não desenvolveram lá a pirâmide da alimentação, sobre o que você deve consumir mais e o que você deve consumir menos. O irmão teve uma sacada, ele falou sobre a pirâmide da sabedoria. Porque ele começa o livro dizendo assim: hoje, o aumento do conhecimento tem sido um negócio fenomenal. Todo mundo está adquirindo conhecimento. Mas, cada vez menos pessoas estão se tornando sábias. Porque conhecimento e inteligência não necessariamente implica em sabedoria. E o que tem produzido esse conhecimento que não leva à sabedoria? É o excesso de informações que hoje a gente tem, irmãos. Isso deixa louco. E eu vou dizer aqui, irmãos, para os adultos, amigos, irmãos, não são os nossos filhos que estão viciados na tela. Nós estamos viciados. Sim ou não? Não é os filhos. Não, eu preciso tirar o... Não, eu tenho que tirar de mim. A velocidade das coisas, vídeos rápidos de 30 segundos. Aquilo, irmão, cada um daquele negócio abre uma janela, um portal na tua cabeça. Quando chega no fim do dia, a minha cabeça, meu Deus do céu. Aí a gente consegue explicar o fenômeno dos psicotrópicos, os medicamentos para ansiedade, para pânico, depressão e tudo mais. Existe o lado biológico, ok, mas muito disso é pelo acúmulo de coisa. E o que nos ajuda a romper com isso, irmãos? Eu vou falar para você. É quando a gente olha para o que a Bíblia fala. A pirâmide da sabedoria. Você quer ser sábio? Quer ser sábio?
Quer ser sábio? Eu quero. É o seguinte: uma vida com Deus. Mergulha na palavra de Deus. Você quer uma maneira de você ver Deus, de conhecer a Deus? Né? Paralelamente, né, nesse processo da gente purificar o coração. Qual a última vez que você parou para reparar no canto do passarinho? Qual a última vez que você parou para reparar no canto do passarinho? Hã? Desde que eu mudei nessa casa, já faz 9 anos. Tenho uma família, eu acho que já deve ser eram os avós, aí depois veio os pais, agora já tem os filhos, os netos, né, de Maritaca lá, porque todos os dias eles estão lá. E é uma gritaria, meu, aquele negócio, mas a gente nem dá bola. Aí às vezes, mas de vez em quando eu paro e falo, puxa, foi o meu pai que fez. E numa selva de pedra dessa, o meu pai mandou eles aqui, só para me revelar a beleza de quem ele é. Eu lembro de um dia que eu estava orando lá no escritório lá em cima. E eu estava falando, Senhor, eu quero te ver, eu quero te conhecer. Eu preciso te ver, eu quero conhecer o Senhor, Pai. Sabe o que aconteceu? Na casa da frente, pousou um gavião. E ficou lá todo imponente, assim, ó, na caixa d'água do vizinho. E ficou lá minutos. Eu tenho um binóculo, deu tempo de eu pegar o binóculo e ficar olhando o gavião. Aquela coisa linda, ficar contemplando o gavião. Aí eu saí do escritório, desci, sentei na escadinha, né, que sobe lá para o terraço, e fiquei olhando aquele gavião. E eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, o Senhor é lindo. Irmãos, Deus, para que você acha? Precisava ter milhares de espécies de passarinho? Para que Deus fez isso tudo? As briófitas, as colossíntidas. Quantas e quantas espécies, irmãos, de planta, de coisa. Sabe para quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que a criação, ela revela quem Deus é. Está me entendendo? Quando eu contemplo a criação, oh, irmãos, eu lembro que a última vez que a gente esteve lá no Chile, os irmãos levaram a gente num parque. E eu nunca vi um negócio daquele. Diz que é o segundo maior aviário do mundo. É uma área de não sei quantos quilômetros, cheio de mata, cheio de árvore, de planta. Não sei quantos quilômetros quadrados. Toda cercada. E lá em cima eles fizeram umas estacas assim, mas muito alto assim, muito alto. Tamanho de um prédio assim. Uma tela por cima, e lá dentro, centenas de tipos de pássaro. E o passeio é você ir na trilha ali, não pode fazer barulho, não pode ficar falando, tem que tirar o som do celular, da foto. E é a coisa mais linda, você vai passando, é cada pássaro. E eles já estão habituados com o ser humano, que você chega pertinho dele, quase que dá para fazer um cafuné assim, ó. E eu tirei foto até, irmãos. E eu vi pássaro que eu falei, meu Deus, como é que... Aquelas cores, aquela beleza. Irmãos, tudo isso revela o Pai. Só que
Nós precisamos de um coração que se dispõe a se limpar. E quando eu falo se limpar, é desintoxicar também, entendeu, irmãos? Dá atenção para aquilo que tem valor. Dá olhos para aquilo que tem valor. Tiago fala assim, ó, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. O que é o versículo seguinte? Purificai as mãos, né? Se limpa, né? Eu quero ler aqui um último texto aqui em 1 João capítulo 3, para a gente poder orar. João 3. Olha só, irmãos. Ser limpo de coração é ser como Jesus. Vou ler o versículo 2 e o 3. Amados, agora somos filhos de Deus. Quem crê nisso? Hã? Quem crê nisso? Você é filho de Deus? Então dá um amém direito aí, irmão. Amém. Fala, oxe, eu sou filho de Deus. Você não é um bastardo. Você é filho, filha. Amados, agora somos o quê? Filhos de Deus. E ainda não se... Mas olha só a beleza, a riqueza. Mas ainda não se manifestou o que haveremos o quê? De ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E agora a nossa parte. E a si mesmo se purifica. Todo o que nele tem o quê? Essa esperança, assim como ele é puro. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem quer ver Jesus, irmãos? Eu quero. Eu quero ver Jesus. Vamos purificar o nosso coração, irmãos. Amém? A nossa mente. Imagina, irmãos. Imagina só. Se uma vez por mês fosse o culto da revelação dos corações. Imagina. Todo primeiro domingo do mês é a reunião da revelação dos corações e mentes. Obviamente seria uma reunião mais demorada. Porque numa ordem ia passar aqui no projetor tudo que passou na tua cabeça durante essa semana. Tudo que você pensou, tudo que você sentiu. Imagina se aparecesse aqui, irmãos. Hã? Fala, meu Deus do céu. Ia ser o culto da vergonha, irmão. Fala, hã? Imagina aparecer aqui, irmão. Aqueles pensamentos que você teve. Os homens. Imagina. Bem aquele. E das mulheres também. Como seria? Por isso, irmãos, sabe a coisa que mais me assusta na vida de um cristão? É alguém que acha que já é muito bom. Que já chegou num lugar assim. Eu já cheguei num lugar satisfatório. Isso me assusta. Que todos nós, irmãos, como disse Davi, eu sou pobre e necessitado. Senhor, sonda meu coração, me conhece.
expurga as minhas falhas, as minhas faltas, os meus pecados. Expurga, põe para fora. Tem coisa, irmão, vou falar, na nossa vida, que é igual furúnculo. Tem que espremer, irmão, até sair o carnegão. Sim ou não? E quem já teve furúnculo sabe como dói para tirar. E tem coisa, irmãos, que dói para tirar de dentro de nós. Porque mexe com a nossa alma, mexe com a nossa imagem, mexe com o nosso ego, entendeu? Mas é um exercício tão positivo. E abre as portas para a gente ver a Deus. Amém? Podemos orar?